Olá, amigos do canal. Estamos lendo e comentando o livro Atma Bodha. Estamos no 7º vídeo e estamos iniciando também o Sloka 5. Então, vou fazer a leitura e depois eu vou fazer um breve comentário. O praticante, devido às repetidas compreensões que diariamente ortogam as experiências, purifica sua mente que se encontra envolvida pela ignorância. A compreensão desfaz a ignorância, tal como o pó de Kata desaparece depois que se tem limpado a água lodosa. Somos acostumados a considerar como sendo um ignorante alguém com falta de conhecimento, a quem, com falta de saber, não pode definir corretamente aquilo que raciocina. Esta definição não é exatamente a qual Sankara se refere. Por ignorância, Sankara estabelece como sendo o assumir como válida uma realidade inexistente. Ou seja, o ignorante, segundo Sankara, não possui falta de saber, pois seu saber é completo, mas atribui certa realidade a algo que essencialmente é falso. Assim, o Vedanta estabelece uma relação íntima entre a ignorância agnana e Maya, ilusão. A ilusão, Maya, e a ignorância agnana são atividades que operam na mente e que induzem a assumir como sendo válido o conhecido, ainda quando este seja inexistente. Um exemplo clássico é o já citado sobre a serpente e a corda. O caminhante observa ao lado da trilha uma corda enrolada, mas a transforma em sua mente na existência de uma serpente. Inclusive, o caminhante é capaz de dar movimento, cor e intenção à serpente, razão que o leva a temer e finalmente a fugir do local. Sankara denomina ignorância não a falta de conhecimento a respeito da corda, mas sim o encanto ilusório que a mente constrói, dotando de realidade a algo que não existe. Assim, o caminhante converte o real, o ilusório, e em ilusório o real. Além disto, o Vedanta estabelece que todo nome ou toda forma estão dotados essencialmente de caráter ilusório, maiávico. Não existe um nome ou uma forma que a mente possa experimentar independente dos restantes e que seja real. Todos os nomes e formas são ilusórios, como fantasmas inexistentes, como as serpentes sem realidade própria. Todo nome e forma pode ser definido como um sistema ou um campo fechado de informação, onde as fronteiras do campo delimitam sua extensão e estimulam a aparição de outros campos. Assim, todo campo fechado de informação, pelo próprio ato de ser fechado, é ilusório. O campo fechado existe, claro que sim, como a serpente, mas somente através de um processo mental que transpõe o ilusório como real, ou seja, mediante a ignorância. Os campos fechados fluem em um contínuo espaço temporal que os diferencia e cataloga. Um campo fechado é uma ideia semelhante a uma pedra. Os campos fechados se distinguem como sequências mentais que aparecem e desaparecem um após os outros. Os campos fechados evoluem no meio temporal e se modificam no espacial. Qualquer coisa que possa ser definida por nome e forma é um campo fechado. Evidenciamos um campo fechado para diferenciá-lo de um campo aberto. Enquanto que os campos fechados são ilusórios, maiávicos e gerados pela ignorância, agnana, estabelecida no raciocínio egóico. Os campos abertos indicam um aglutinamento de informações sem fronteiras,
isto é, a soma ilimitada, infinita e simultânea de informações que emergem de maneira prática ao nível da meditação. Toda percepção individual, ou todo campo de informação fechado, ou todo sistema de informação dual, leva inerente uma apreciação ilusória de Mayavya, devido a que o campo se experimenta mediante frações cognitivas sequenciais no tempo e no espaço. No instante em que percebemos um sistema ou há um campo fechado de informação, existirá além dessa fronteira informações que desconhecemos. No preciso momento que percebemos um bosque, se suprime da percepção o céu, junto como tudo mais que está além da fronteira visual ou auditiva. Buscar experimentar o bosque nos aproxima a detalhar sequencialmente cada um dos matizes que ele representa. Maya apresenta atributos de realidades a uma percepção que não é completa e nem simultânea, pois o resto do universo se desconhece. No entanto, o campo fechado, sem importar as fronteiras a que ele está submetido, pois se modificam a cada instante, segundo seja a percepção, permanece como real ao receptor, graças a que a mente experimenta infinitas simetrias ou ilimitadas probabilidades ao conhecer. Toda modificação operante em um sistema fechado, tal como o analisamos no sloka anterior, se equilibra sempre mediante a aparição de karma e maya. A não dualidade, que se experimenta como atividade cognitiva que surge na meditação, é uma multissimetria, devido que ali todas as potências simétricas ou probabilidades de saber-se experimentam simultaneamente. Na não dualidade, o universo inteiro é conhecido em todos os seus infinitos detalhes que o compõem. Isto é, a consciência conhece o universo e o universo não é mais do que a substancialidade da consciência. Resumindo, se faz evidente de que o ato de perceber uma informação a partir do âmbito dual implica em deixar de perceber todas as informações restantes, ou seja, o complemento desse campo fechado de informação. Desde o ponto de vista epistêmico, a percepção real será aquela que englobe o conjunto de informações existente em todo o universo de forma onipresente e simultânea, pois esse conjunto é o único que usufrui da estabilidade absoluta inerente ao real. Maya é um modo de percepção onde se observa como sendo real a cognição individual, aquela que exclui o complemento dessa percepção e que impede, assim, de conhecer o que se é. O atributo de ser uma ilusão não faz referência a uma suposta inexistência do que se percebe, mas sim ao fato de ficar velada toda a informação complementária a que se está percebendo. Por isto, geralmente se afirma que o ser humano está imerso em avidya, ignorância, porque habitualmente se assume como válido algo que, ao ser conhecido, gera desconhecimento do completo desse mesmo algo. A gnana é a compreensão da força de existir, que impregna as coisas que se conhece. Quando se mescla a força do ser às coisas conhecidas, então se gera uma compreensão. Essa exaltação, que aparece quando passamos de conhecer a um evento de compreendê-lo, muitas vezes passamos rapidamente repetidas vezes sobre um evento e o conhecemos até que emerge uma compreensão do mesmo evento. A gnana é a presença de ser na cognição, quando que Vignana é a força da própria consciência que reconhece os objetos existindo. Assim se afirma que, devido à Maya, o ser humano está imerso na ignorância, na forma de avidya e agnana.
Não é que não conheça ou não compreenda, simplesmente não alcança a experimentar a totalidade da percepção sobre o que se conhece. Não pode reconhecer a multissimetria não dual, que é a sustentação de qualquer percepção dual. E tudo se deriva, como foi apresentado anteriormente, da introdução na percepção do sentido volitivo do eu, que permite a existência de nome e forma diferenciados. A saída do conflito se encontra na simplicidade da inibição desse sentido volitivo através da continuidade perceptiva sem esforço diante de qualquer evento que acontece no momento presente. A contínua percepção do aqui e do agora elimina qualquer simetria individual, ou seja, elimina Maya, a Vidya e a Gnana, para que assim se possa emergir a percepção da multissimetria ou não dualidade. Essa experiência total, simultânea e onipresente do universo, conhecendo-se a si mesmo, denomina-se Niverkapa Samadhi. As implicações práticas das afirmações prévias são avassaladoras. Deixa de se ter sentido o esforço por alcançar a liberdade ou por encontrar o arcano supremo que nos outorgue a paz. A saída é a compreensão, que se deriva de toda percepção contínua que se estabeleça sob qualquer simetria. Todo problema ético, epistemológico ou metafísico se resolve de uma só tacada. A solução é viver. Trata-se de aproveitar a própria condição da existência e da atenção que estão fluindo exclusivamente no agora. Então é isso. Nesse sloka é dito que quando criamos o hábito da prática, por exemplo, da leitura, dos estudos, nós vamos paulatinamente adquirindo mais conhecimento e compreensão. E é essa compreensão é que vai remover a nossa ignorância e nos proporcionar um campo de ação na qual nossas experiências poderão ser respondidas de maneira mais lúcida, com mais clareza mental. Essa ignorância não é a falta de saber, porque, por essência, somos o próprio conhecimento puro. O que Sankara nos diz é que essa ignorância significa que confundimos o real com o irreal, ou seja, confundimos a realidade aparente, que é irreal, como sendo a única verdade, e o que realmente é real como algo que não existe. Isso devido à falta de compreensão da nossa verdadeira natureza. Então, quando o Maya está em ação, ela induz a mente a fazer suas próprias interpretações, construindo uma realidade inexistente, de acordo com os impulsos do seu corpo causal. E este vai distorcer a realidade quando filtra o que Maya projeta. Então, passamos a acreditar numa realidade que a mente induzida assume como real, quando, na verdade, a realidade aparente sobrepõe ao que é real de fato. Então, por causa dessa ignorância, passamos a nos identificarmos com os nossos corpos físico e sutil e acreditamos que os atributos, as características, as qualidades, as particularidades que atuam nesses corpos como sendo nosso. Então surge assim o senso de eu individualizado e passamos a nos identificar com esse eu humano individual, e isso vai nos proporcionar experiência neste campo dual. Então, tudo que a mente conhece, ela conhece através desse campo limitado, através de nomes e formas. E esse conhecimento, através de nomes e forma, está sempre relacionando a conceitos, a ideias, a crenças. Portanto, existe de uma forma aparente. Esses objetos, nomes e formas são transitórios, são impermanentes. Eles são sempre dependentes de algum outro fator para existir, como também dependente do tempo e do espaço. Então, o que
nenhum objeto que a mente conhece pode ser conhecido por independência própria. Então, portanto, tem um caráter ilusório, pois ele precisa de outros fatores para ser conhecido. E por esse conhecimento não ser independente, seu campo é limitado, fechado e, portanto, ilusório. Só pode ser percebido através do processo mental. E tudo que é conhecido pelo processo dos sentidos não tem existência. Não tem existência independente. Então, não pode ser considerado real, somente aparentemente real. Quando somos movidos pela ignorância, tudo que é percebido, percebemos como separado do observador e como sendo real. Mas o que acontece de fato é que a realidade aparente, ela sobrepõe a realidade última, a não dual. Quando compreendemos que tudo que é percebido é o próprio percebedor, ou consciência, conhecimento, como diversidade de nomes e formas, fica claro entender que essa realidade aparente, composta de nome e formas, não pode existir de forma independente da consciência, porque ela é a própria consciência como diversidade, ilimitada, infinita e autoconsciente. No campo dual, quando temos conhecimento de algo, estamos experienciando esse conhecimento de forma parcial. Porque esse conhecimento se encontra em um campo fechado, limitado, que tende a se transformar com o tempo e dependendo do espaço. Portanto, ele é transitório e impermanente. Então, qualquer conhecimento de objetos, conhecido através de nomes e formas, é um conhecimento parcial. Não temos a percepção de sua totalidade. A percepção da totalidade significa um conhecimento que engloba todo o universo, engloba todos os aspectos de forma una. E para ter a percepção da totalidade, temos que ultrapassar as fronteiras do dualismo, e isso significa conhecimento direto. Para ter esse conhecimento direto, só é possível alcançar através da compreensão, que é a ferramenta que outorga a experiência da realidade não dual. A prática constante da percepção de que todos os objetos é substrato da consciência, de que nomes e formas é a força da própria consciência existindo. Essa prática consciente nos leva a termos uma mente mais purificada e livre das agitações mentais e emocionais. E uma mente mais qualificada e equilibrada nos afasta da sensação de um eu individual existindo, que se identifica com os corpos e com a mente. Se mantermos essa prática firme e constante, estaremos mais próximos do campo não dual. E ao compreendermos que todas as experiências vividas pelo Jiva parecem ser distintas e particulares, mas é somente uma realidade aparente de nomes e formas, e que a realidade é a consciência pura, ilimitada e plena se manifestando em nomes e formas com diferentes características. Quando a sua atenção está focada em nome e forma, você se identifica com os pensamentos, sentimentos que são as vasanas, e elas é que vão criar as suas experiências no campo dual. Assim, o Jiva vive como se tivesse uma identidade própria, porque você esquece quem você é. Então, o conhecimento de si mesmo é que remove a nossa ignorância. Então, quando somos capazes de perceber a realidade aparente, sobreposta à realidade única, afastamos o irreal.
mas ao perceber é preciso manter a forma contínua dessa percepção ativa para que o conhecimento se torne eficaz. Igual quando aprendemos uma língua nova, precisamos praticar para nos tornarmos fluentes. Se você aprende e não pratica, ela se torna inútil, acaba se perdendo. Assim, quando você mantém essa prática conscientemente, de forma contínua, ela torna-se útil. Então, o conhecimento poderá remover a ignorância. Praticar essa percepção ativa não é transformar num hábito apenas, mas antes é praticar uma ação consciente que ajuda ao Jiva a desenvolver qualidades que os torne melhor e que faz com que se mova para frente para um nível mais elevado. Acumular conhecimento não vai fazer você evoluir, enquanto esse conhecimento não tornar-se uma prática consciente. Então, por hoje é só. No próximo vídeo, estudaremos o Sloka 6. Agradeço a escuta atenta de todos. Namastê, bom estudo!